Pessoal, Baca Gaijin está de volta ao Brasil e ele fez um vídeo há um tempo atrás falando sobre como São Paulo é uma distopia cyberpunk. E eu acho que esse vídeo pode ser muito interessante para a gente poder fazer uma avaliação sobre como está essa que é a maior metrópole do Hemisfério Sul e também entender alguns problemas da cidade a partir da perspectiva do senhor Baca Gaijin, certo? Então, vamos assistir aí. São Paulo é uma distopia cyberpunk do mundo real. Pra quem mora aí em São Paulo, né? A cidade da alegria e da felicidade. Vamos lá! É esse efeito de preset que ele coloca pra deixar esse tom meio, né, fog, é muito foda. Bom, Já bateu, rapaziada, como vocês inclusive. sabem, estou aqui no Brasil, né? Voltei aqui para São Paulo no mês passado e até agora eu não gravei nada aqui no Brasil porque vocês sabem que eu só existo na chuva, né? Eu fico em casa a semana inteira e aí quando eu vejo que tem alerta de temporal, eu falo, esse é meu momento, tá ligado? Então essa semana teve um temporal gigantesco na segunda-feira, deu até alerta na tela do celular, igual tinha lá no Japão, alerta de terremoto. Deu aqui alerta de tempestade, enchente e risco de destelhamento de casas. E aí quando eu vi esse alerta eu falei, esse é meu momento de brilhar, né? Então eu gravei uma caminhada aqui no centro de São Paulo, né? No meio da tempestade, na chuva. Acho que ficou bem legal, eu gosto bastante da luz que fica, né? Das cores que dá para mexer quando fica nesse tipo de clima diferente, né? E eu queria aproveitar também e já pedir desculpa, porque no meio daquela bagunça toda, caminhando naquele temporal, ainda mais aqui em São Paulo, que eu não tô acostumado, né? Eu tava ali tão concentrado na caminhada que eu nem percebi, só depois na gravação eu fui ver e teve vários caras durante a caminhada que me reconheceram, me chamaram de longe, eu nem vi, simplesmente ignorei os caras completamente. Então, já peço perdão pelo vacilo, caso esses caras estejam assistindo o vídeo, e já fica aí o meu alerta para futuras, caso aconteça de novo, se eu estiver gravando o vídeo e alguém tentar me parar e eu simplesmente ignorar você, saiba que não é por mal, viu? Saiba que é o Importante. meu hiperfoco em tempestade e caminhada na rua, que não me permite prestar atenção em tudo que está acontecendo. Mas, enfim, eu acho que ficou bem legal. Enquanto a gente vai andando, vou falando um pouco sobre por que São Paulo é, provavelmente, uma das cidades mais cyberpunk do mundo. Vamos lá. Nossa. Nossa, ele saiu no meio da tempestadezaça, velho. Bom, isso é uma coisa que eu já vi muita gente falando. Eu acho que eu mesmo já cheguei a falar isso alguma vez. Inclusive, eu imagino que já tenha gente com o dedo nervoso aí, com o dedo coçando, para comentar exatamente isso aqui nesse vídeo, só de ter lido o título, que é aquela máxima, né? Sempre que alguém fala que São Paulo é uma cidade cyberpunk, surge aquela máxima de que São Paulo não é uma cidade cyberpunk, é uma cidade só punk mesmo, né? São Paulo não teria, supostamente, Não tem a parte cyber. cyber do cyberpunk, né? E isso acontece principalmente por conta da estética dos filmes, dos desenhos, dos jogos, né? Que mostram aquelas cidades cheias de telões, cheias de neon, cheio de arranha-céu, aquelas cidades todas tecnológicas, né? Que acabam lembrando muito as grandes cidades da Ásia ou a Times Square mesmo de Nova York. E São Paulo realmente não tem essa estética, né? Tanto por uma questão cultural mesmo, como também por conta da Lei Cidade Limpa que tem aqui desde 2007, Não pode que, botar que cartaz, proíbe, né? essas Esse coisas. tipo de publicidade excessiva aí e tudo mais, né? Mas eu sinto realmente, né, que nos últimos anos o cyberpunk ele veio passando por esse processo de despolitização, tá ligado? Tem muitas obras genéricas hoje em dia, né, que se autodenominam como sendo cyberpunk só porque a história acontece em alguma cidade cheia de neon, tá ligado? Hum. Então, eu acho que é comum que as pessoas venham entendendo o cyberpunk ou associando o cyberpunk só com a estética mesmo, né, como se fosse só uma estética vazia, e as pessoas acabam ignorando Conteúdo toda a político, crítica né? política, toda a crítica social que tem por trás, que deveria ter por trás de toda obra que se autodenomina assim, né? Ó, sugestão de obra cyberpunk para você poder assistir um clássico
que traz esse elemento da degradação urbana, que traz esse questionamento sobre a questão da consciência das máquinas e tal, né? Batido mais clássico, o filme Blade Runner. Blade Runner, não o novo, né? O 2000 e tralalá, mas o do Harrison Ford. Cara, é muito bom. Esse filme e outra indicação, a trilogia do Neuromancer. Na verdade, o primeiro livro que é bem bom, os outros são bem mais ou menos, mas o Neuromancer é, assim, espetacular. Muito legal. Traz questionamentos muito importantes, né? Porque essa é uma das grandes contribuições do cyberpunk, né? É pensar essa contradição, pensar essa coisa do que é humano, do que é máquina, para poder dialogar também com esse processo de degradação do homem e elevação da máquina a um patamar superior, enfim. Tem muitos autores legais também que abordam sobre isso. Philip K. Dick, né? Que escreveu Blade Runner ou Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o livro que dá origem ao roteiro de Blade Runner, ou mesmo, né, Neuromancer, que é a literatura que vai inspirar, que vai basear a trilogia do Matrix. Também incrível. Que se a gente for levar em consideração a parte mais conceitual do cyberpunk, né, além de qualquer questão estética, ignorando qualquer questão estética, São Paulo é muito mais cyberpunk do que Tóquio ou do que Hong Kong, né, que são duas cidades que são usadas como referência e que são duas cidades em que eu já estive, inclusive, né, tem vários vídeos sobre elas aqui no canal, e mesmo tendo morado em Tóquio por todo esse tempo, pra mim é bastante claro que São Paulo é muito mais cyberpunk do que Tóquio, tá ligado? Na verdade, a maioria das histórias cyberpunk acontecem em cidades decadentes, né, em sociedades atrasadas, né, cidades onde a gigantesca maioria da população só tem acesso a tecnologias defasadas, tecnologias antigas, tecnologias antiquadas, tá ligado? A questão é que, como essas histórias acontecem no futuro, mesmo as tecnologias antigas, as tecnologias antiquadas que são mostradas nessas histórias, já são mais avançadas do que as tecnologias que a gente tem hoje aqui no mundo real, tá ligado? E isso que acaba causando a impressão nas pessoas de que uma cidade cyberpunk seria uma cidade extremamente tecnológica, tipo Xangai, tá ligado? Mas Xangai não é cyberpunk. Xangai é uma cidade extremamente moderna, né? Uma cidade que tem infraestrutura, que tem tecnologias de ponta do nosso tempo. E uma cidade cyberpunk é uma cidade literalmente atrasada, né? Tecnologicamente falando, socialmente falando mais ainda. E é uma cidade onde só uma elite muito pequena e muito rica tem acesso às comodidades da tecnologia. E isso a gente tem em São Paulo, né? Isso a gente tem em São Paulo de sobra. Aqui em São Paulo a gente tem CEOs indo de casa para o trabalho de táxi aéreo, né? A gente tem empresas de táxi aéreo, de helicóptero, né? Que levam os caras de casa para o trabalho, né? É um tipo de empresa que, assim, 99% da população de São Paulo não tem acesso. E é uma empresa destinada só a uma elite muito pequena, e é um serviço extremamente tecnológico, né? Você poder voar pela cidade, tá ligado? Para ir para casa, para ir para o trabalho. Aqui em São Paulo a gente tem também esses condomínios de luxo que tem essas empresas de segurança privada. Eu já vi casos de empresas de segurança privada que usam drones de vigilância para fazer rondas automatizadas ali de tempos em tempos, para checar os arredores, né? O matagal, às vezes, que tem atrás do condomínio, para ver se não tem ninguém, né? Câmera com reconhecimento facial e tudo mais. Então, parafraseando William Gibson, né? O futuro... Que é o autor de Neuromancer. Ele está aqui, ele só não está bem distribuído, né? O futuro está aqui em São Paulo também. Ele só não está bem distribuído, ele só não é acessível para a maioria das pessoas. E isso é cyberpunk. Exatamente isso é cyberpunk. Cyberpunk é desigualdade, cyberpunk é feio, né? Ninguém quer viver numa cidade cyberpunk, ninguém deveria querer viver numa cidade cyberpunk. Se as pessoas querem viver, é porque elas estão entendendo errado, né? A mensagem que as obras estão passando está errada. E eu acho que parte dessa romantização que a gente tem hoje em dia vem justamente da despolitização do gênero, né? Quando você tira a crítica, acaba sobrando só a estética, né? E aí fica essa impressão, como se Tóquio, como se Xangai, que são cidades extremamente desenvolvidas, que têm qualidade de vida muito boas, fossem cidades cyberpunk, quando na verdade São Paulo sim é muito mais, tá ligado? Inclusive, é interessante isso porque muitas dessas histórias, a maioria delas provavelmente, que nem o Blade Runner mesmo, Neuromancer, o próprio 2077, né? Essas histórias elas se passam em cidades americanas, cidades nos Estados Unidos.
Algumas delas são fictícias, algumas delas são cidades reais, né? Mas são sempre nos Estados Unidos. Só que vale a pena lembrar, isso é uma coisa que eu já falei aqui diversas vezes, que todos esses universos eles foram criados nos anos 70 e 80, que era quando o Japão vinha passando pelo milagre econômico, né? E naquela época os economistas diziam, muito ingenuamente, diga-se de passagem, né? Que em breve o Japão ultrapassaria os Estados Unidos e se tornaria a maior nação do mundo. Então, olha só, né? Os Estados Unidos, dentro do contexto ficcional dessas histórias, os Estados Unidos não é mais o centro do mundo. Os Estados Unidos não é mais o império dominante. Ele é um país decadente. de capitalismo dependente, é um país dominado pelas corporações japonesas. Na verdade, parte da crítica do cyberpunk é demonstrar exatamente isso, né? É mostrar como seria para os Estados Unidos provar o próprio veneno. Porque no mundo real, né, as corporações americanas estão aí espalhadas pelo mundo todo, né, extraindo riqueza de países menos desenvolvidos, né? E o consumismo americano é sustentado com base nessa exploração de países menos desenvolvidos por parte das corporações americanas. Então essas histórias, elas mostram como seria se o Japão tivesse feito a mesma coisa com os Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos tivesse sido colonizado culturalmente por meio das corporações japonesas instaladas lá, né? É algo que não aconteceu. Os Estados Unidos se manteve até hoje a hegemonia global, né? A maior economia do mundo até hoje. Mas é interessante notar que os Estados Unidos, dentro do contexto ficcional dessas histórias, os Estados Unidos estaria numa posição muito parecida com a que o Brasil está hoje, tá ligado? O Brasil, sim, é um país da periferia do capitalismo, um país muito pouco industrializado, né? Um país que fica ali orbitando as grandes economias, assim como nas histórias os Estados Unidos estariam orbitando o Japão, né? Então, há de se imaginar que a situação socioeconômica dessas cidades americanas que são retratadas nessas histórias seria muito mais parecida com a de São Paulo, que está num país periférico, do que com a de Nova York ou a de Tóquio, tá ligado? Tanto é que o próprio Mike Pondsmith, que é o criador do Cyberpunk 2020, que serviu de inspiração para o 2077, né? Ele já chegou a dizer num post do Reddit que quando ele descreveu Night City pela primeira vez, ele imaginou algo muito parecido com São Paulo, né? Ele literalmente citou São Paulo como uma das principais inspirações dele lá nos anos 80, na hora de criar Night City. E aqui tem um ponto que é interessante, que é para quem mora em São Paulo, né, ou para quem acompanha as notícias da cidade, que é de perceber que essa estética cyberpunk que gira em torno, né, de como, enfim, né, de como o Baca está retratando a cidade, ela não é só uma estética, mas ela é também um modelo de organização da vida econômica. Porque nas histórias do Blade Runner, do Neuromancer, nas histórias que fazem essa referência ao cyberpunk, você tem uma camada da sociedade que tem muito poder e muito dinheiro, enquanto a gigantesca maioria da população vive nesses lugares que eles chamam muitas vezes de cidade baixa, né? Nos lugares onde a poluição é mais densa, onde existe mais criminalidade, onde as condições de moradia são precárias, onde você tem essa diferenciação gritante dos padrões de vida, né? Uma diferenciação gritante desses padrões de vida. E um outro elemento que é importante para a gente poder pensar, né? E eu acho que fazer até esse diálogo entre a literatura e a história, né, do que a gente está vivendo agora, é de ver que hoje São Paulo é uma cidade que tem sido cada vez mais dominada por corporações em diversos sentidos. Então a gente está falando de corporações que vão dominando a cidade, tanto na oferta de serviços básicos e serviços públicos, né? Então a gente está falando de privatização da saúde, privatização de transporte municipal, né, que já é entregue à empresa há muito tempo, mas que vem piorando nesse sentido nos últimos tempos e até a expansão desse circuito. Então é a privatização no metrô, a privatização de linhas da CPTM, a privatização, o acordo que deu prosseguimento à privatização da Sabesp, tudo isso sendo controlado cada vez mais pelo mercado privado, né? Sendo controlado cada vez mais pelo direito privado, né? Sendo controlado por empresas privadas. E essa é uma característica muito marcante do cyberpunk, porque ela é a sociedade em que essas corps, né, a corporations, essas corporations conseguiram dominar todos os aspectos referentes à vida de como ela existe nesses lugares, né? E aí eu acho que em São Paulo, em particular, a gente está passando por um momento que é esse momento da possibilidade de venda de nomes, né?
Não sei se vocês viram essa notícia, vou até puxar aqui certinho. Tinha saído uma notícia há pouco tempo atrás. Não sei onde é que está essa notícia em específico. Que é mais recente. Teve uma notícia mais recente que eles mandaram de que poderia fazer isso. Bom, mas enfim, depois eu procuro aqui. Hoje em dia, existe uma liberação na cidade de São Paulo muito mais fácil para você poder vender o nome dos lugares para as empresas, que é o que eles chamam de naming rights, né? Então, os direitos relacionados ao uso de nomes em determinadas localidades. Então, você tem agora estações de metrô que têm nomes de mercado, você tem estádios, estruturas públicas que vão passando por esse processo de vinculação a uma marca, né? O caso mais famoso, mais recente, que deu um bafafá, foi a questão do Largo da Batata se chama Largo da Batata Ruffles, tá ligado? Tipo, é isso, é uma lógica em que cada vez mais esse interesse privado vai preenchendo todas as esferas e todas as lacunas da vida social e vai se transformando ele mesmo na vida social, né? Essa esfera privada, do reconhecimento da mercadoria, do reconhecimento da associação de tudo que existe, não enquanto um bem público, mas quanto um bem gerido pela iniciativa privada, né? E, portanto, estando suscetível ao interesse desses conglomerados e dessas organizações, né? Porque são elas que mantêm. E aí, né? Olha a questão, olha a virada. Muitas dessas estruturas são vendidas sobre o pretexto, né? Sobre a justificativa de que o governo, de que o Estado, né? Seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, mas nesse caso a gente está falando da esfera municipal, porque o governo não tem dinheiro. Então o naming rights se torna um instrumento de financiamento que permite que essa estrutura continue sendo tocada, continue existindo. E isso é produto do próprio projeto de austeridade, de diminuição do investimento público, sob o qual o Brasil está historicamente submetido como país de capitalismo dependente. E pode reparar, quanto mais essa questão do capitalismo dependente se aprofunda, e aí a gente está falando dessa precarização das condições de trabalho, da especulação imobiliária, do encarceramento de tudo, né? Do encarecimento de praticamente todas as coisas, do derretimento do poder de compra do trabalhador, mais esses avanços das iniciativas privadas vão acontecer e mais a gente vai sendo jogado nessa lógica cada vez mais mercantilizante da vida de uma maneira geral, né? Não que o capitalismo não tivesse isso, mas é o aprofundamento dessa relação. É o aprofundamento dessa percepção de realidade em que o direito privado é o direito dominante, em que a gente vai começar a vivenciar uma vida normal por uma intervenção constante dessas empresas privadas e dos seus interesses particulares, né? E aí é aquela coisa, o interesse do particular do privado é diferente do interesse público, né? É diferente. Então, qual vai ser a política para a cidade que vai conduzir esse interesse, né? Nossa, sobre a questão da moradia ainda, sobre como a prefeitura liberou no plano diretor para poder construir prédio, para poder acabar com o déficit de moradia, né? Acabar com o déficit de moradia, entre aspas, e no final das contas, vários desses apartamentos, que são esses microestúdios, esses apartamentos de 30, 35 metros quadrados, estão sendo utilizados à torta e à direita para poder gerar especulação imobiliária. Estão sendo construídos, gerando uma especulação imobiliária bizarra em várias áreas da cidade, né? Então, é algo que também diz respeito a esse projeto, né? De expulsão das pessoas do centro, de um processo de concentração de renda, de aumento da desigualdade que, enfim, né? Gera essa percepção. Eu não sei o que vocês acham, né? Tipo, eu não sei se vocês têm essa percepção para quem mora em São Paulo, mas que a cidade parece que tá tendo a sua vitalidade cada vez mais sugada, assim. Não sei. Tem um pouco dessa impressão. Mas acho que eu tô viajando. Então, né? Quem somos nós para dizer que São Paulo não é cyberpunk? O problema é que nem eu falei, né? Provavelmente a estética do Ridley Scott lá no Blade Runner vendeu muito mais, né? As pessoas ficam deslumbradas com aquela cidadezona, com aquelas luzes e tudo mais. Então, acabou que com o tempo o gênero ficou associado diretamente a alguns elementos estéticos muito específicos que não necessariamente refletem o conceito da coisa, tá ligado? Porque
além da desigualdade extrema, que inclusive se reflete na própria paisagem urbana mesmo de São Paulo, parece mentira, né? Parece mentira que Paraisópolis e Faria Lima estão a 9 quilômetros um do outro, né? 20 minutinhos de carro da sede do Google. Paraisópolis e Morumbi, mano. Paraisópolis é aquela área de mansão que tem no Morumbi. É isso, é uma desigualdade, assim, bizarra, cara. É um negócio bizarro, assim, bizarro. Google para uma das maiores favelas do Brasil, provavelmente da América Latina, né? Mas além de tudo isso, ainda tem diversas outras questões, inclusive a questão do hibridismo cultural, principalmente, né? O Brasil é um país muito diverso. O Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão de todo mundo, né? E a maior parte dessa comunidade está aqui em São Paulo, lógico, no bairro da Liberdade, que a gente acabou de passar. A mesma coisa com a comunidade libanesa. Inclusive, se a gente pegar toda a comunidade libanesa do Brasil, contando com os descendentes, né, que já nasceram aqui, o Brasil tem mais libanês do que o próprio Líbano, para vocês terem uma noção, né? A comunidade libanesa no Brasil é maior do que a população do próprio Líbano, né? E a maior parte dessa comunidade, da mesma forma também, está aqui em São Paulo. A comunidade chinesa também, muito forte aqui em São Paulo, principalmente ali na região da 25 de março, né? Cada vez mais vem aumentando, já se estima que tenha pelo menos 200 mil chineses vivendo só na cidade de São Paulo. Isso sem falar dos coreanos lá do Bom Retiro, dos italianos lá do Bexiga, dos angolanos, né? Outros povos da África, outros povos da Europa. Enfim, é uma cidade extremamente multicultural e a forma como essas culturas interagem e se mesclam mesmo, né? Dentro de um cenário de desigualdade extrema como é o daqui de São Paulo, é muito cyberpunk, né? Isso é muito cyberpunk. Principalmente na região do centro, nesses bairros com maior incidência histórica de imigração. É muito comum, né? Você tá andando na rua, você escuta alguém falando árabe numa orelha, alguém falando mandarim na outra orelha. Tudo isso é muito interessante, né? São Paulo é um centro um centro do capitalismo brasileiro muito importante, né? Quando a gente para analisar a ascensão da atividade industrial ali na virada do século XIX para o século XX, a gente percebe que esse lugar histórico que São Paulo ocupa, ele vai ser fundamental para o desenvolvimento da própria atividade capitalista. E aí que também reside um outro aspecto interessante, porque conforme esse processo migratório foi acontecendo, foram se levantando também políticas do Estado para poder impedir que os trabalhadores e as trabalhadoras, especialmente aqueles que são de origem ligada ao fim da escravidão, né? Então a gente está falando das populações negras, periféricas, mas que também moram no centro, né? Também, a Bela Vista, o Bexiga é um bairro também muito marcado por essa influência. Mas vão existir políticas públicas e políticas do Estado que vão buscar tirar as pessoas dessas regiões e buscar também com que essa mão de obra seja explorada até o limite do limite, e mais tarde elas são dispersadas, né, para fora dessas áreas da especulação imobiliária, assim. Então é interessante porque esse movimento ele não é de hoje, né? Ele não é de hoje, ele acontece já há muito tempo. Mas quanto mais o capital ele vai se concentrando e ele vai gerando esse mecanismo de acumulação através da financiarização, ou seja, quanto mais a galera vai ganhando dinheiro com a especulação imobiliária, vai ganhando dinheiro com letra de carta do agronegócio, do crédito imobiliário, né? Letra de crédito imobiliário e tal, mais essa atividade vai expulsando as pessoas, né? Porque você vai gerando uma atividade de especulação, uma atividade de exploração daquele terreno, que impede com que os trabalhadores originais ou históricos de muito tempo continuem morando naqueles lugares, né? Então, na prática, você tem um processo de segregação social, de segregação espacial que vai acontecendo cada vez mais. E isso se reflete, por exemplo, no fato de que muitos trabalhadores que trabalham, por exemplo, em Santo Amaro, que trabalham no Morumbi e saem lá de Itaquaquecetuba, saem lá de São Mateus, saem lá de Ferraz de Vasconcelos, precisam atravessar a cidade inteira, né? 2 horas para ir, 2 horas para voltar, porque os empregos estão localizados em um determinado ponto. Os empregos de melhor qualidade, né? Os empregos que de alguma maneira... E assim, de melhor qualidade naquelas também, né? Mas um emprego que pode, de alguma maneira, dar uma qualidade de vida um pouco melhor para essas famílias. E aí essa segregação se expressa nisso, se expressa no fato de que as pessoas demoram 4 horas por dia no transporte público. Um transporte público que é caro, que é ruim, né? Num transporte público que você tem acidentes, que você tem ocorrências frequentemente. Ou no acesso a lazer, né? A gente tem hoje também uma concentração dos aparelhos de lazer e cultura e de divertimento, tanto por parte do governo, né, quanto de iniciativas culturais autônomas, né, independentes, na região do centro.
né, na região do centro e do centro expandido de São Paulo. Você tem, né, alguns centros comunitários, você tem CELS, você tem alguns lugares nas periferias de São Paulo que oferecem algumas dessas diversões, atividades e tudo mais. Mas é num número cada vez mais reduzido. É num número cada vez menor. É o processo em que esses centros comunitários e esses espaços de convivência coletiva vão sendo desidratados, vão sendo retirados de jogo, e aí assim você provoca uma segregação social que impede com que os trabalhadores dessas áreas periféricas, eles mesmos, tenham acesso a esses mecanismos de lazer e de cultura. Então, é como se o membro da classe trabalhadora, né, e não é só trabalhador quem mora na periferia, né, não é isso, mas o trabalhador que está nesse espaço é um trabalhador que vai sendo cada vez mais jogado às margens por uma vida em que ele só tem que trabalhar. Ele só pode trabalhar, ele não pode fazer mais nada. Né? Ele não tem mais o que fazer. Ele trabalha numa 6x1, e aí perguntaram até ali no chat, né? E com a desindustrialização? Né? Como que vão ficar os empregos, né? Tipo, vão ser trabalhos que essas camadas da sociedade vão ter acesso, que são trabalhos extremamente precários. De entregador de bicicleta, de trabalho com frete, de trabalhos que são prestações de serviço muito rápidas, né? Que você se cadastra num aplicativo, que você se cadastra em algum tipo de plataforma, né? E aí você se vira, né? Você se vira. Então é uma lógica econômica que vai aprofundando essa desigualdade e que se expressa também de outras maneiras, né? Que também aparece de outros jeitos que não só pela pobreza imediata de alguém que está em situação de rua, de alguém que está vivendo uma situação de carestia mais aguda, mais profunda, mas na própria maneira de como a cidade está organizada, né, gente? É de como a cidade está organizada e para quem ela serve, né? Para quem a cidade serve, né? Para que ela serve? É um tema, assim, que é fundamental porque hoje a gente vê essa segregação, essa desigualdade, esse processo de separação, né, cada vez maior e que dá, acho que a tônica para essa narrativa que o Baca está construindo, né? São Paulo como uma distopia cyberpunk real, porque essa desigualdade que é característica, manifesta no estilo cyberpunk, é uma desigualdade que também vem se manifestando cada dia mais na cidade de São Paulo. Fora isso, também não dá para deixar de falar do crime organizado, né? Muitas comunidades aí onde o Estado não chega, o crime organizado assume as funções de um microestado, né? Como se fosse uma cidade dentro de uma cidade, com uma economia independente, uma cultura independente, né? As milícias, da mesma forma, atuam ali como se fossem microestados, e até mesmo alguns desses condomínios de luxo de São Paulo, que eu falei, né? Eles quase que funcionam da mesma forma também. Essas empresas de segurança, elas atuam quase como se fosse um microestado ali dentro das dependências daquele condomínio também, né? Então, nos dois extremos, né? Tanto na extrema pobreza quanto na extrema riqueza, a gente tem a formação desses microestados, dessas comunidades que agem quase como se fossem cidades dentro de cidades, né? Culturas, microculturas dentro de culturas maiores, né? Tudo isso é muito interessante, porque o cyberpunk, ele é descrito por alguns autores como sendo a retratação de uma distopia pós-moderna, né? A pós-modernidade é o período da história em que a gente está vivendo. 90, né? É o período pós as grandes guerras, pós as grandes ideologias do século XX. E uma das principais características desse nosso tempo é a fragmentação, né? É a rejeição de grandes narrativas unificadoras, né? Um niilismo estrutural, um fatalismo enraizado, né? Aquela sensação de que o mundo é uma merda e não tem nada que você possa fazer para mudar, né? Isso é muito cyberpunk, né? E assim, é a dominação de um tipo de narrativa que vai se consolidar com o processo de globalização, né? É assim, o capitalismo venceu, não tem mais o que fazer, a partir daqui é pedra rolando ladeira abaixo, né? E o Sísifo lá embaixo, coitado. No vácuo que se forma dessas grandes ideologias, dessas grandes narrativas, começam a surgir pequenas tribos, né? Microcomunidades de pertencimento, que nem os caras falam, né? Esse é um comportamento que é ainda mais amplificado pela internet, pelos algoritmos, né? Que separam as pessoas em bolhas de interesse. Isso. E aí você fica só naquela bolha, você, né? A sua opinião bate na parede e volta para você, só fica reverberando ali dentro daquela bolha, né? E você tem a impressão de que a sua bolha é o mundo inteiro, né? E em cidades tão desiguais como São Paulo, a mesma coisa acontece a nível urbano, né?
a vida de um morador da Vila Olímpia é tão diferente da vida de um morador da Brasilândia que eles são estrangeiros um pro outro, tá ligado? Mesmo estando morando ali a poucos quilômetros de distância um do outro. Eles têm culturas diferentes, eles vivem em bolhas completamente diferentes e a experiência de São Paulo de cada um deles é completamente diferente, tá ligado? Essa é mais uma característica que faz de São Paulo muito mais cyberpunk do que Tóquio ou do que qualquer outra cidade de qualquer outro país desenvolvido, né? Uma distopia pós-moderna, uma cidade completamente fragmentada, socialmente falando, né? E a forma como a tecnologia é apropriada por essas diferentes bolhas é que torna isso cyberpunk, né? Que nem a gente falou, né? Tem gente que vai de helicóptero pro trabalho enquanto a gigantesca maioria da população tá ali espremida num busão que vai quebrar no meio do caminho e vai ter que parar na enchente, tá ligado? Isso é cyberpunk, né? E ainda sobre isso, todo o submundo também, né? Que se forma dentro dessas bolhas, essas economias paralelas, o tráfico de drogas mesmo, o tráfico de armas, prostituição, a corrupção mesmo, né? A marginalidade como um todo, tudo isso também acrescenta. Na verdade, a maior parte dessas histórias, elas focam justamente nessas questões do submundo, né? Então, né? Por mais que o background ali seja uma cidade toda tecnológica e cheia de telão, né? A história realmente, as histórias cyberpunk acontecem em cidades como São Paulo e não como Tóquio, né? Mas, assim, né? Quando a gente está falando de distopias desse tipo, o principal que não pode se deixar de falar é, no fim das contas, sobre como as grandes corporações atuam sobre a vida das pessoas, manipulam as pessoas, exploram as pessoas, oprimem as pessoas, né? E o caso da Enel aqui em São Paulo é muito simbólico, né? A Enel é uma empresa privada italiana, né, que hoje é a única distribuidora autorizada de energia elétrica aqui de São Paulo, né? Ou seja, é um serviço essencial da cidade, um serviço que todo mundo precisa, né, eletricidade, que é completamente monopolizado por uma empresa privada estrangeira, né? Tanto que em 2023, 2024, São Paulo passou ali por longos períodos ali de apagões, né? E a empresa não foi responsabilizada direito, porque, né, afinal de contas, ela é a única que presta esse serviço por aqui, então ela não precisa se preocupar tanto assim com a qualidade do serviço, né? Porque ela não tem concorrência, ela não tem com o que se preocupar, né? E teve um outro caso que me chamou muita atenção, logo que eu voltei aqui pro Brasil. Isso, de não ter concorrência, não porque ela ofereceu o melhor serviço ou porque ela é bonitinha cuticute, tá? Essa história aí das empresas privadas que assumem esses serviços estratégicos é assim, um jogo de cartas marcado, né? É isso. É um acordo que se fecha. Agora, mês passado, que foi o caso dos ônibus de São Paulo que estão sendo apedrejados nas ruas. Eu não sei se vocês viram isso. Esse é um problema que está acontecendo ainda agora. Parece que até julho desse ano já tinham sido mais de 800 ônibus apedrejados nas ruas. E o pessoal que pega busão aqui de São Paulo tá com medo, tá ligado? Eu vi o pessoal sentado na janela protegendo a cabeça com a mochila, com medo de ser atingido com uma pedra, né? Quando o ônibus não tá tão lotado, o pessoal tá até evitando sentar perto da janela para não ser atingido por pedra, para vocês terem uma noção. E aí, eu vi uma reportagem na TV que tinham acabado de prender um morador de rua que tinha sido flagrado tacando uma pedra na janela de um ônibus. Aí perguntaram para ele por que ele tinha feito isso, ele disse que não sabia exatamente o motivo, ele só disse que um cara tinha pagado R$7 para ele tacar pedra em um modelo de ônibus específico toda vez que ele passasse. E aí, até onde eu vi, né, até o momento desse vídeo pelo menos, o caso ainda não está 100% resolvido, tá ligado? Mas uma das principais linhas de investigação da polícia era sobre uma disputa entre duas das empresas privadas que administram os ônibus daqui de São Paulo, né? Porque aí quando o ônibus quebra, ele não pode circular, mesmo que seja só uma janelinha trincada. Ele quebra o vidro e ele não pode sair da garagem. Uma dessas empresas estaria pagando moradores de rua para eles danificarem os ônibus da empresa concorrente. Vocês duvidam disso? Quando eu escutei isso na TV, eu falei, mano, não fica mais cyberpunk do que isso, tá ligado? Não fica mais cyberpunk. Parece plot mesmo, parece uma quest secundária do Cyberpunk 2077, tá ligado? Mais uma vez, né, se é que vai ser confirmado que foi isso, que é esse mesmo caso, né? É um serviço essencial da cidade de São Paulo, nas mãos de empresas privadas, né? O transporte público nas mãos de empresa privada, que literalmente estão colocando em perigo a vida dos clientes deles, né? Dos passageiros dos ônibus, por conta de uma disputa comercial, né? E não só isso, mas ainda por cima, uma empresa privada se aproveitando ali da desigualdade, se aproveitando da miséria do povo,
pagando esmolas ali para moradores de rua cometerem crime no nome dessas empresas, né? É isso, né? Cyberpunk é exatamente isso. São as pessoas, o povo tendo que se virar para conseguir sobreviver, mesmo que seja na ilegalidade, na marginalidade. E, lógico, né, as grandes empresas se aproveitando dessa vulnerabilidade para poder, enfim, conduzir ali os negócios deles, lucrar cada vez mais, se aproveitando da miséria do povo, tá ligado? Usando esse povo muitas vezes como bode expiatório. Camarada Enfim, baca. por essas e outras é que São Paulo é sim uma distopia cyberpunk do mundo real, muito mais do que qualquer cidade japonesa, do que qualquer cidade chinesa ou americana jamais poderia ser. Se bem que os Estados Unidos também já não está tão longe assim, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado da chuva do temporal. E é nóis, mano. Beijos. Um último comentário que eu acho que é interessante para a gente até pensar, né, sobre essa questão da ocupação urbana. Tem um livro de um autor chamado Lúcio Kovarik, que se chama Trabalho e Vadiagem. Nesse livro, o Lúcio Kovarik fala sobre como que a mão de obra se organizou na virada do Império para a República Velha. E ele vai mostrar como que os sujeitos que vão ser libertados da escravidão, ou que vão ser a primeira geração pós a escravatura, principalmente, vão ser sujeitos com pouquíssimo acesso a qualquer tipo de recurso que lhes garanta a sobrevivência, né? De como essa galera vai ser jogada assim no mundão, vai ser jogada em condições de vida muito precárias e que vai permanentemente viver no subemprego, permanentemente viver nesses trabalhos de bico. E aí ele faz uma análise muito interessante, que ele diz o seguinte, bom, você tem muitas dessas pessoas que estão numa condição marginal de vida, né? Marginal do tipo se virando nos 30 para poder fazer qualquer coisa acontecer. E no meio disso, elas precisam de tão pouco para sobreviver, elas vivem tão precariamente, tão mal, que para elas sequer valeria a pena buscar um trabalho que fosse um trabalho regular ou um trabalho formal. Não valeria a pena porque com aquele trabalho informal, com aquele bico, com aquela atividade, a pessoa poderia manter ali a sua sobrevivência. De como, ao mesmo tempo, você vai ter uma libertação desses sujeitos que não vão ser reintegrados ao mercado de trabalho, né? A gente sabe isso, né? A gente sabe que os escravizados, depois que eles foram libertados pela Lei Áurea, são simplesmente jogados nas cidades, são jogados ali nesse ambiente sem nenhum tipo de contrapartida, sem nenhum tipo de estrutura, né, que eles pudessem usufruir para recebê-los. Na verdade, pelo contrário, eles vão continuar sendo excluídos sistematicamente, e essa exclusão vai fazer com que eles não tenham acesso a bons empregos, eles não tenham acesso a bons trabalhos. A maior parte dos trabalhos industriais estava sendo realizado ou por imigrantes de origem europeia ou por membros da classe trabalhadora que não faziam parte desses estratos, né? Principalmente os membros brancos da classe trabalhadora aqui de São Paulo. Então é um projeto, é interessante porque você vê que a própria montagem da estrutura da cidade, né, a lógica moderna dela do século XX, dessa exclusão, dessa marginalidade, desse tipo de retirada dos sujeitos desse espaço, é algo que permanece até o dia de hoje, né, como uma política de Estado. Né, como uma política de Estado, como uma política que busca valorizar, né, e aí acho que é a grande centralidade da crítica do cyberpunk, né, e do que o Baca traz, que é essa questão da valorização do lucro, da valorização dos rendimentos dessas corporações em detrimento das demandas e das necessidades que os trabalhadores e as trabalhadoras vão ter nas suas vidas diárias, né? Vide aí, por exemplo, como eu comentei, o caso dos prédios em São Paulo, que estão subindo à torta e à direita, e que, no final das contas, vai servir só para poder gerar mais especulação imobiliária, vai expulsar as pessoas dos bairros, vai gerar essa concentração de renda e vai haver uma ampliação cada vez maior dessa marginalização, desse endividamento, dessas dificuldades no custo de vida, né? Então, realmente, né, São Paulo é a cyberpunk do mundo real. São Paulo é realmente a cyberpunk, né, do mundo real. Leiam Neuromancer, do William Gibson. Tá? Bom demais, excelente vídeo do Baca.